um biocarvão, no setor lá de P&D deles. Interessante. Para a gente poder testar. Ele me disse até que depois eu até mando aqui. Ele não falou a data que. Como é que ele pôs aqui? Deixa eu ver aqui. Ele não pôs Mas a data. e o pó de rocha funciona ou não funciona? Pois essa aqui depende de quem que você pergunta, né? Depende para quem que você pergunta. Se você perguntar para o amigo aí do Milton, nosso amigo aí, o Benítez, ele diz que não, né? Mas tem uma opção de gente aí que diz que sim, né? E depende muito do. Eu acho que o Benítez está correto. Depende Mas do material. o que a gente está Depende querendo não é do até para se o pó de rocha como. Tem, assim, uma outra vertente que, aliás, já tem até isso, está no comércio, né? Que é uma coisa até mais ousada, né? E mais complicada, que é a função é mudar o nome, em vez de pó de rocha, eles chamam esse negócio de intemperismo acelerado. Remineralizador. Que em inglês é o tal do intemperismo acelerado, né? Que é a mesma coisa, remineralizador, que é uma coisa de negócio comprovar. Tem um telefone tocando lá. De quê? Eu vou entrar pelo notebook, aí vai ficar melhor que meu celular vai descarregar. Tá. Tá bom, pode entrar. Deixa ele entrar lá. Entrou? Entrou. Você tem que aceitar ele no outro lugar? Acho que não, porque já aceitou uma vez aí, ele já entrou. Já entrou? Ele Só está tá mudo. tá mudo. Só tá mudo, viu, Tony? Tá mudo. Tá mudo. Tem que tirar do mudo. Ah, tá. Aí. Mas é em Hiltones. É Hiltones ou Hiltones? Tem que saber como é que fala o nome dele também. Chama-se Hiltones, mas aí pode. Ah, tá, Hiltones. Não, eu tenho que falar do jeito que é correto, né? Antigamente ele era conhecido como locutor. Ah, é? O que ele fala na rádio. Bacana, né? De vez em quando a gente narra algumas coisas aí. É futebol? Não, Não. ainda não. Fazia Não fui propaganda, convidado. cerimonial de evento. Você sabia que o Aleone, sabe o Aleone lá da. O Aleone, cara, ele é comentarista há muitos anos de futebol lá do 15, lá em Piracicaba, é comentarista oficial, professor Leone lá. Legal. Mas vamos lá. Vamos. Então, esse negócio do pó de rocha aí, assim, depende da opção de coisa. A princípio, o negócio Depende serve. da fé, né, de cada um. É verdade, mas eu acho que a gente pode pensar nele, talvez assim, como alguma coisa que. Depende da dose também, né? Pensar nele como alguma coisa que pode ser um condicionador, aí também é tudo. Se ele funciona, né? Se ele fornece um pouco mais de caixa, ele até pode ajudar. O calcário é um pó de rocha, né? O próprio calcário é um pó de rocha e é um condicionador, né? Fabuloso, aliás, né? O que propiciou aí tanta coisa aí no Cerrado. O que houve? Está triturando alguma coisa aí, não sei na onde. Vamos lá, vamos tentar. Vamos. Então, o Milton, você pode mais ou menos explicar para ele aí o objetivo da Rede Centro-Oeste, o trabalho todo, o que a gente pode fazer e tal. Assim, eu já expliquei para o Hilton a questão assim, geral do projeto, né, em uma reunião com ele já há um bom tempo atrás, né. Eu acho que assim, ele já sabe mais ou menos do que é o nosso projeto de uma forma global. E da Net Zero também, você já mais ou menos? Não, da Net Zero não. Acho que talvez, para complementar a questão da Net Zero, eu acho que talvez era bom
o Hilton explicar o que eles têm de iniciativa, Tá. porque aí a gente vê a confluência do que a gente Uhum. pode fazer, tá? Uhum. Eu vou pedir para vocês, para o Hilton explicando, e eu vou acompanhando aqui pelo celular. Eu vou pegar minha filha ali numa escola de Kumon, e aí eu vou acompanhando e volto, tá? Tá. Aí eu O bairro é pequeno, né? Depende. Tem a hora do rush? 7 minutos. A hora do 7 rush? minutos eu chego lá onde ela tá, e mais 7 eu volto. Mas eu vou acompanhando pelo celular, tá? Tá. Então entra aí já. Vai explicando aí o Hilton. Fica à vontade. Tá no mudo. Aí. Tá no mudo. Pronto. Estão ouvindo? Tá. Ah, beleza, beleza. Vocês estão onde? Estão em Cuiabá? Depende, não. Aqui em Cuiabá está o Derek. Eu tô em Ah, Belo sim. Horizonte, mas eu sou um cara móvel. Eu posso ir para qualquer lugar. Cada um em um canto do Brasil. Bom Mas eu demais. sou móvel. Eu sou um aposentado móvel. Ainda tenho saúde, né? Então consigo me. Não, maravilha. Hoje eu estou trabalhando com o pessoal do Grupo Soul, que são as fazendas da Agropenido, a parte que foi dividida da Fazenda Roncador, aqui em Querência. Então, após o falecimento da Dona Rosa, dividirei para os 3 herdeiros, né? E ficou a Roncador de um lado e criou a Fazenda Pioneira, hoje que está com a SLC, e ficou outra parte com o Caio Penido. E aí eu estou atuando nessa área. Aqui a gente tem várias iniciativas voltadas principalmente para a parte de sustentabilidade, trabalhando já com alguma coisa do regenerativo também. Temos certificações, é uma fazenda que trabalha tanto com pecuária quanto agricultura. A gente tem uma marca de carne, que é a Soul Beef, onde temos aí a produção própria e toda a logística própria também, que é da empresa. Dentro da parte de agricultura, temos um projeto que está sendo desenvolvido com a agrorobótica, voltado para mensuração do carbono e geração do crédito também. Temos outro projeto que é recuperação das áreas de APPD e aquelas áreas marginais ali entre a lavoura e a APP que não tem cultivo, a gente vai fazer um reflorestamento dessas áreas e fazer uma geração do crédito de carbono em parceria com a Regreen. E esse é um do projeto com a Regreen, projeto com pastagem. Temos um projeto de biocarbon, onde a gente vai fazer a mensuração da biodiversidade, da biodiversidade do solo como um todo. Ver como que está aí dentro do ecossistema e gerar também esse crédito de biodiversidade. É a ideia aí de trabalhar com áreas de pastagem, áreas de agricultura, áreas de APP. Temos outro projeto, que é a... Só um minuto. Um outro projeto que a gente tem é a parte do SAF, onde eu tinha pontuado com o Milton, justamente para poder entender, porque ainda não temos nenhum parceiro nesse sentido, né, para poder estar trabalhando. Vai ser um projeto desenvolvido com a própria fazenda, essa agrofloresta, aonde iremos trabalhar com a cultura do açaí, fazer a integração. O nosso carro-chefe vai ser o açaí, e pretendemos fazer a integração com café, cacau e outras culturas anuais aí para a gente maximizar o uso dessa área. A priori, serão 5 hectares que implantaremos esse ano, e a ideia é totalizar 31 hectares aqui no entorno da fazenda, onde o Caio pretende montar a estrutura de um hotel. E aí vai ser uma vitrine essa área que a gente quer trabalhar, e dentro dessa área vai ter aí a estrutura de um hotel, que o grupo como um todo tem hotéis Santo Rei,
Hotéis Santo Rei faz parte do grupo, e aí esse daqui será chamado de Refúgio Santo Rei. E ainda dentro dessa linha do açaí, temos mais algumas áreas marginais que, dependendo de como a cultura for se desenvolvendo nessa área experimental, a gente também vai implantar açaí nessas outras áreas. Aí temos também projeto de manejo florestal, que a ideia, assim que o GEO da Fazenda estiver finalizado, iremos entrar com esse projeto de manejo. Faremos também o monitoramento da fauna, buscando aí entender como esses prejuízos que a fauna nativa causa, muito em função de periquitos, papagaios, outras aves que atacam aí, principalmente a cultura do milho. A gente tem muita incidência aqui, e também temos problema com os queixadas, que nas áreas marginais o prejuízo é grande. Iremos fazer essa mensuração e desenvolver algum projeto voltado a isso. E da parte de sustentabilidade propriamente dito, para terminar de fechar, temos algumas certificações que a gente já tem. Temos um protocolo que está sendo estruturado e desenvolvido em parceria com a Quima, onde vai garantir as nossas boas práticas, né? Além da gente falar que faz coisas que impactam de forma positiva a sociedade e o meio ambiente, também teremos aí a certificação para poder estar provando que essas ações que estamos desenvolvendo, de fato, elas são verdadeiras e não são nenhum sistema aí de washing, digamos assim. Ué, tem muita coisa, hein? Tem. Qual que é o tamanho da área aí? São duas fazendas. A área como... Elas são conectadas? Não, tem uma Não. fazenda em Cocalinho, que é a Fazenda Água Viva. Ela tem 5.600 hectares. Essa fazenda está localizada no Cerrado, ali do lado do calcário de Cocalinho mesmo. Passou a ponte, do lado do calcário a gente já está logo ali. E essa outra fazenda aqui, elas são 100 mil hectares. Aí, desses 100 mil hectares, 50 estão sendo utilizados pela Joy Venture e da SLC com a Agropenido, e aí o restante dessa área ficou com só a Agropenido, onde a gente está fazendo gestão. Aí, nessas áreas, a gente tem, dentro desses 50 mil, tem áreas de reserva, são atualmente 4 mil hectares de agricultura, tem mais 10 mil hectares de pastagem, e aí temos algumas áreas de varjão que vai totalizar próximo de umas 4 mil hectares. E se eu te perguntar, essa área está perto do Araguaia ou está longe do rio? A área de Cocalinho, ela está às margens do Rio das Mortes. Da Morte, tá. Aí, essa área aqui de Querência, a gente tem o Rio Darro, que corta ela, e o rio... tem um outro rio menor, mas o mais famoso que a gente tem aqui é o Darro. Como é que chama o rio? Darro. D-A-R-R-O. D-A-L... Darro. 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 R de rato. Tá. E esse rio que é um afluente do Araguaia? Não, o afluente do Araguaia é Rio das Mortes. O Darro, ele é um afluente do Xingu. Tá na bacia do Xingu, tá em outra bacia. Tá, porque Querência está em outra bacia. Isso. Querência, o Araguaia vai para cá e o Cocalinho é que está, né? Querência é a mesma município que tem lá a fazenda do Grupo Mage lá? A Tanguro? Sim. É a mesma, né? Isso. A Tanguro está aqui próximo. A Tanguro, eles têm muitas iniciativas. Oi? Caiu. Foi ele, né? Aí, voltou. Tinha travado, Ritones. Estou ouvindo vocês. Tá. Eu acho que a internet tinha hora aqui que ela dá umas osciladas.
Tá, só para me entender geograficamente, tá? Porque Querência é que tá, porque essa maior que está lá em Querência e essa outra está E você atua mais em Querência, não lá em Cocalinho, né? Nas duas. Nas Nas duas? duas. Ah, Aham. tá. Hoje eu estou na coordenação de sustentabilidade aqui da Uhum, fazenda, uhum. então eu fico rodando aí nas duas fazendas. É bacana. Você é o cara certo para fazer uma opção de coisas bacanas, né? Porque tem muita iniciativa. Essa iniciativa da Coembrapa, até depois eu vi isso aí foi até no Estadão, né? Lendo o Estadão, né? Como é que chama essa startup mesmo? É a Agrorobótica? é uma que trabalha junto com o Ladislau lá da Embrapa, né? Que faz a parte de laser, né? Para estimar o Aham. carbono, Isso. estimar o carbono. E essa área que vocês estão com essa parceria é uma área. Qual é a ideia? Foi medido o carbono total, né? Em agricultura, como é que é? Qual é a ideia O projeto, desse projeto aí? ele está se iniciando, a gente, no caso, começou esse ano, encaminhamos documentos e estamos aguardando uma data pela parte da agrorobótica para eles fazerem coleta de solo na propriedade e Uhum, tudo, para uhum, a gente uhum, começar a caminhar já na implantação do projeto. uhum, A ideia é fazer a mensuração do uhum. carbono aí nas nossas áreas de pastagem e agricultura, medir esse carbono no solo. Tá, e teve algum critério para selecionar essas áreas que tem objeto desse projeto? Assim, teve algum critério ou vocês definiram que X? Áreas que estavam com pastagem ou áreas que seriam aí transformadas em integração. As áreas onde a gente já tinha agricultura, essas áreas elas não entraram. Então a gente Deixa, pegou áreas que já deixa eu acho que não sei se está caindo. Está caindo? Caiu de novo? sim, aqui está cortando. Eu vou cortar a imagem, porque às vezes melhora um pouco Corta, a qualidade da minha depois internet. precisa. Aí melhorou? Vamos ver se Isso. ele. Para Melhorou? mim Você aqui está. parou de cortar. Tá. Então, a primeira pergunta que eu tenho é o seguinte, né? Essa fazenda, ela deve ter sido. Vocês têm. Quem abriu foram os próprios proprietários que partiu do início Sim, essa fazenda ela da- foi aberta toda em 96. a- A a- aquisição dela, e ela a era. aquisição dela Foi em 96, era mata, e depois ela foi incorporada em 96. É importante para a gente isso, pensar em alguma coisa, tá? Então é bem recente, né? Porque 96, a minha filha é de 95, então tem 20 anos 29 anos. praticamente. 29 anos. Fazer Então 30 isso é anos. bom que tem controle com imagem de satélite desde a abertura, né? Porque a fazenda aqui, ela foi adquirida em 79 e de 79 até 96 ela foi toda aberta e aí era uma fazenda de pecuária. A Ah, agricultura tá. Não, então começou. ela foi aberta em 70. Não, o importante era pegar o que ela foi aberta, entendeu? Ela foi Sim. aberta em 79, né? Não, a aquisição foi 79, 96 foi a última área, e de 79 até 96, É. o proprietário ele foi abrindo as áreas até que concluiu em 96. Não, não, justamente a ideia, Sim, assim, que eu pensando numa coisa, porque uma das coisas que assim, eu particularmente teria muito interesse, que faz parte, eu acho que vocês também, eu vou falar de duas coisas, de dois sim, projetos. sim, Um deles é se vocês têm controle de uma cronossequência perfeita. O que eu chamo de uma cronossequência perfeita? sim, Uma cronossequência que você tem desde para o mesmo padrão de solo, tá? Você tem uma área que tem a vegetação natural ainda, né? Uma área que tem mata, tem sim, floresta, e depois
áreas que foram abertas e que tem um controle delas, entendeu? Assim, então, uma área que foi aberta, foi a mesma pastagem, começou lá em 80 e poucos, depois uma outra que foi aberta X, para a gente saber mais ou menos, para o mesmo padrão de solo, se a gente consegue, que a gente não consegue voltar no tempo, né? Então, Sim. se a gente consegue estabelecer uma cronossequência bem próxima do que foi, né? Quer dizer, pegando o mesmo tipo de solo, para a mesma textura, para um relevo mais ou menos parecido e tal, e a gente tentar entender como é que foi a mudança do carbono desde a abertura, mas usando o critério da cronossequência, porque a AMAGE, por exemplo, tem um projeto interessante, que você deve conhecer, né? Um projeto famoso, junto com aquele grupo, aquela instituição americana que chamou Woods Hole, que é uma coisa famosa, né? Que tem uma opção de gente que trabalhou com eles, mas eles participaram desde a abertura, literalmente, né? Ah, sim. Extremando quando queimou e tal, eles foram fazendo esse estudo perfeito da cronossequência. E a gente aí, no caso, não tem essa cronossequência perfeita, porque a área não foi aberta e depois ela foi coletando material a cada 5 anos, sei lá, a cada 3, 5 ou 10 anos, né, até Sim. hoje. Então, nós não temos, né, assim, essa possibilidade. Mas tem as áreas que foram abertas em tempos, que eu acho que a fazenda não foi aberta toda ao mesmo tempo, né? Não, não. Isso aí foi um período de 79 até 96 para poder ir finalizando a abertura. E aí você tem, por exemplo, controle, você sabe exatamente que um determinado talhão foi aberto em determinado ano, você tem um mapa como esse, assim, Olha, eu não tenho esse mas é documento, possível não, produzir não isso ou não? sei se existe esse documento dentro da fazenda, mas por imagem de satélite, a gente consegue acompanhar essas aberturas ano Não, a ano, exatamente. e aí a gente consegue identificar os talhões. Isso aí, Depois, isso é possível. vocês conseguem gerar isso, né? Porque Assim, isso é essa seria possível. uma forma interessante da gente avaliar o estoque de carbono ao longo do tempo, né? Aí Usando. outra situação é que o solo e o relevo aqui é bem semelhante. Aqui é Uhum. um latossolo vermelho-amarelo, textura dele, em média, 25%, 27% de argila, e a gente tem áreas de vegetação nativa onde o solo é a mesma coisa. Ah, Aí tem uhum. áreas de pastagem, onde os pastos ainda são da época da Da abertura. abertura. Não, Uhum. isso é legal, isso aí dá para ter Então, uma ideia é, boa da como é que foi a mudança do uso da terra em função sim, do estoque de carbono, né? Isso é a primeira coisa, quer dizer, isso é uma coisa que a gente pode. Eu estava pensando assim, se a gente conseguisse fazer alguma coisa, a gente poderia fazer, no futuro, fazer no campo também, né? Mas a princípio, sim, talvez fazer isso em ambiente controlado, coletar esses solos, tá? sim, Com esse controle da cronossequência, e depois, com esse material, a gente fazer algumas misturas desse solo com um biocarvão e mesmo assim, a princípio, em casa de vegetação, a gente teria que fazer isso num determinado tempo, quer dizer, aí a gente pode pensar numa determinada cultura que vai plantar cultivar nesses vasos, mas a ideia aqui que sim, é tentar entender se o primeiro é uma coisa assim, são duas coisas. Uma é se eu tenho essa cronossequência, eu posso ter um determinado critério que é um critério que não é tão complicado, né, que se usa muito aí o pessoal lá do Sena usa muito, que é usar a tal da composição isotópica, né, do carbono, né? Você coleta
o solo na vegetação original. O solo na vegetação original ele tem uma assinatura, porque as plantas da floresta são plantas C3, né? Então, ela tem uma marca. E aí é interessante assim, ver essa marca ao longo do tempo, né? Então, principalmente quando você sai do pasto e entra para pastagem. Desculpa, sai da mata e entra na pastagem, porque o pasto, a gramínea é C4. Então, você muda essa assinatura, né? Então, você consegue entender. Se a gente tem uma área que foi aberta... É uma assinatura biológica ou uma assinatura química? Não, é uma assinatura química, porque o carbono, com o tempo, as formas de carbono, né, você tem para plantas C3 e C4, tem a parte do decremento, né, porque usa aquela coisa do carbono, como é que o carbono 13 passa para o carbono 12. Então, com isso, você consegue ter uma assinatura desse. Depois eu até passo para vocês material sobre isso, né? Mas a ideia, eu não sou especialista nisso, já usei e tal, mas assim, é uma técnica que você consegue fazer isso lá no centro de forma muito sofisticada, mas isso aí a gente não tem nem recurso para isso, e é uma coisa muito complicada. Mas uma coisa mais simples seria assim, como é que o carbono, ao longo do tempo, né, se você tem uma área de mata, e vamos supor que você tem um pasto que tem 20 anos, tá? E lá você tem áreas desse mesmo tipo de solo que tem 20 anos que foi aberto, né? E você deve ter também áreas que depois passou da pecuária para lavoura, e a lavoura aí deve ser aquela coisa... É o milho e soja ou tem mais alguma coisa nesse... A gente tem milho, soja, tem sorgo, tem áreas com só milheto, às vezes fica... tem só com milheto? Essa era melhor ainda. Tem? Com milheto, tem integração, lavoura-pecuária, então só com milheto, por exemplo, porque todas essas é possível a gente conseguir discriminar. Mas quando a gente sai de uma área de mata e começa só a cultivar plantas C4, a discriminação é mais fácil, entendeu? Porque quando você põe soja e põe milho, a soja é uma planta C3. Aí tem uma assinatura mista ali, né, que mistura o C3 com o C4, ou a gente ainda consegue, mas não é tão perfeito quanto quando você tem só uma área que foi de forma exaustiva usando com pastagem. Então, assim, a ideia, essa primeira ideia, o que é? O carbono, ao longo do tempo, quer dizer, a forma que o carbono se mantém no solo depende muito, evidentemente, a parte que fica do carbono, que é mais resiliente, é esse carbono mais ligado aos minerais, né? A fração mais fina, né? Esse é o carbono que é mais estável. E será que essa relação, que aí a gente teria que fazer essa separação física da matéria orgânica, que é mais facilmente decomposta, com aquela que é mais estável, ligada aos minerais, será que essa coisa, ao longo do tempo, usando com a própria pastagem, né? Essas pastagens que têm há muito tempo, aí tem duas coisas: pastagens que têm muitos anos e que estejam degradadas, outras pastagens que têm muitos anos e que estejam, sob o ponto de vista dos critérios que vocês avaliam, que sejam as mais produtivas, mais saudáveis, etc. Como é que esse carbono, ao longo do tempo, ele foi se modificando? Uma coisa é a gente entender que, a partir do princípio, que o estoque de carbono, até que muitas vezes, quando você usa uma agricultura com muita cobertura, né, ou braquiária, ou milheto, alguma coisa, e põe soja, muitas vezes você precisa... Eu mesmo já tenho artigos sobre... É comum esse que eu estou falando, eu mesmo já publiquei sobre isso, e muita gente, né, mostrando que o carbono nem diminui, né?
ele ao longo ele pode diminuir numa fase, mas ao longo do tempo, se você faz estudos assim até 1 metro, não é estudos assim, só de 20 centímetros, né? Até 1 metro, se você usa o braquiária, o mileto, que tem um sistema radicular mais agressivo, né? Ou no caso, aí não é o caso, né? Mas se tem algodão também, o algodão também tem um sistema radicular bem agressivo, né? A gente tem algodão em umas áreas da SLC, aqui dentro da mesma fazenda, mas aí é uma parceria da SLC com a Pioneira, mas a gente tem algodão dentro da fazenda também. Mas deve ser deve ser áreas com material solo mais argiloso, né? Oi? Sabe uma coisa que eu falei com o Viltones, que era interessante, até para eles que estão visando a questão de comercializar crédito de carbono, seria, de alguma forma, no estudo, a gente conseguir fazer aqueles cálculos lá que o Sardinha sabe fazer lá, que é da gente calcular as capacidades máximas de estocar, quando que o solo satura, sabe? Aí você pode chamar o Sardinha para participar dessa... Seria muito importante. Ponto de saturação, pois é, o ponto de saturação de solo, né? Essas coisas estão muito... Aí, para isso, evidentemente, você tem que coletar, tem que fazer o teor de carbono, né? Tem que ver essas frações. Isso é uma coisa importante, eu acho que é interessante, assim, que eu penso. Uma outra coisa, o Viltones, que era mais que a gente estava pensando nessa segunda parceria, porque, o Milton, essa primeira coisa, eu acho que essa coisa do estoque em cronossequência, isso faz parte até dos objetivos que a gente tem lá na rede Centro-Oeste, né? De entender... O Milton está ouvindo aí? Eu não sei se ele está agora, pegou um trânsito pior aí. Mas acho que não, estou ouvindo. O trânsito aqui está tranquilo, estou na porta da escola, minha filha. Tá. Aí, mas eu ouvi todo, estou acompanhando. Não, você lembra que um dos objetivos que a gente tem nesse projeto é essa questão de entender essa questão do estoque de carbono numa cronossequência, de fato, que seja uma cronossequência, né? Como é que foi alterado, e não só, por exemplo, a quantidade de carbono, mas nós vamos tentar entender um pouquinho mais sobre a qualidade desse negócio. Pegada de carbono, lembra do que era algo importante também, né? Pois essa coisa da pegada do carbono, aí é uma coisa mais complicada para poder fazer a pegada mesmo. Teria que estar lá com aquele grupo do IGO, né? Essa torre não está nem lá mais. Vocês lá na Tangura eles têm até hoje, sabe essas torres que eles fazem a medição dos gases, né? Do CO2, aí, através dessas torres, a gente aí consegue fazer a pegada do carbono nos agroecossistemas. A gente consegue ter uma ideia, pegando as coisas que até que o Sardinha está fazendo lá, o Salvo, essas coisas que fazem esses documentos todos, né, quando você vai fazer certificação, né? O quanto que aquele material, quanto você tem de estoque, né? Geralmente trabalha porque os protocolos são só de biomassa, né? Normalmente no protocolo não tem, agora que vai ter, né? O crédito de carbono do solo mesmo, né? Isso. Então, no crédito de carbono do solo, aí vai ter que fazer toda a parte do estoque do carbono. Aí se a gente tem uma ideia do estoque do carbono e algumas cronossequências, quer dizer, o grupo vai entender que uma coisa é quanto de carbono tem em diferentes tempos de abertura. E outra coisa que a gente pretende fazer, isso aí, Milton, nós vamos ter que colocar vários alunos para fazer, né? Não é não é aluno de mestrado, de doutorado, PIBIC, o próprio Viltones vai fazer um mestrado nisso. Vários, eu já falei isso para o Viltones agora, no programa. Vai dar para ele fazer e fazer questão, né? Pois é, porque essa coisa, assim, para o grupo, eu tenho a impressão que é uma coisa importante, né? Entender como é que é o estoque, mas é o estoque baseado no tempo de abertura. E depois a qualidade, quer dizer, se esse material é um material que, a princípio, é um material que é mais ou menos resiliente ao que a gente vê pelas mudanças climáticas, né? Que vai ficar mais seco, esse material vai ficar ou não vai ficar e tal. Então,
eu imagino, né? Eu não sou especialista em nada, eu sou um curioso em várias coisas. Mas, assim, essa questão do crédito de carbono, por enquanto, fala de carbono total, mas daqui a pouco o negócio vai ficar assim. Que carbono é esse que está sendo estocado, né? E como é que a gente pode pensar nesse carbono e em formas dele ficar mais resiliente? Então, se a gente tem um estoque, a gente consegue entender alguns princípios dessa questão do uso da terra. E uma outra coisa que eu penso é assim, agora já colocando um outro assunto, tá? Eu não sei se está muito confuso, de repente tá claro? Não, tá eu não tranquilo, quero ficar tá igual o meu amigo Vinícius Benites, falando rápido demais, porque senão a gente acaba se perdendo aqui, né? Mas, assim, uma outra coisa um entendimento do carbono, do estoque do carbono ao longo do tempo. A outra coisa é ver que práticas dentro desse estoque, aí entra um outro fator que você tem aí, né? São as diferentes práticas de manejo que você faz. Você tem áreas que têm esse mesmo tipo de solo que foi aberto, mas tem área que tem pasto, tem área que tem SAF, tem área que tem agricultura, né? Então, Sim. tentar fazer um desenho com essas coisas, aí tem que entrar mais gente para poder ajudar nesse grande... Isso acaba quase que um programa, né? Um projeto, né? Um projeto mais amplo, para a gente poder entender dentro do grupo, dentro dessa fazenda ou das fazendas, como é que esse uso da terra, como é que ele alterou o estoque, como é que esse estoque se comporta ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo, e o tempo a gente sabe que está embutido, muitas vezes, um tipo de manejo. Né? Uma coisa virou SAF, a outra coisa é agricultura, a outra é uma passagem mais consolidada. A gente tem que pensar Sim. em alguns desenhos. E uma outra coisa é assim, aí é uma outra coisa, tá? Um outro tipo de projeto. Primeiro é esse. O outro é que vai entrar essa conversa que eu andei tendo aqui fortuitamente aqui em Belo Horizonte com essa empresa que chama Net Zero. Né? Essa Net Zero é uma empresa que eu não conhecia também. Primeiro eu conheci pela internet aqui, procurando alguém que fizesse pirolizador. Aí eu vi que essa empresa era aqui de Minas. E aí eu vi que eles tinham um escritório aqui. E acabei entrando em contato, fui lá, fiz uma reunião com esse pessoal. E essa empresa, rapaz, ela tem uma estrutura, uma coisa muito... Não sei se o Milton chegou a falar para você um pouco. Elas têm uma outra lógica, sabe? Eles fazem esse biochar, conseguem colocar isso no mercado, né? Como Sim. crédito de carbono, e o crédito de carbono do biochar parece que é 170 euros por tonelada, né? O valor é muito mais alto do que o crédito do carbono, porque ele é muito mais resiliente, né? E Sim. eles têm uma estrutura, uma forma, um negócio assim, é um negócio meio gigante, quer dizer, eu acho que teria que ser esse grupo, talvez com um pool, além dele, mais pessoas, porque para fazer uma coisa que seja maior, o negócio não é barato, não, sabe? É caro e parece que, segundo o cara aí, que eu não quis convidá-lo hoje para a reunião, para a gente conversar um pouco, né? Ele disse que o negócio, o Milton deve lembrar também, o Derek, ele falou que acho que é 4, 5 anos e o negócio parece que consegue se pagar com essa questão do biochar. E qual a ideia dessa coisa do biochar? A produção do biochar ela vai estar ligada ao resíduo que tem na fazenda. Por isso que tem que ver que tipo de resíduo, resíduo vegetal, tá? Eles não trabalham com resíduo, até por princípio, eles não trabalham com resíduo animal, não com dejeto de suíno, com nada disso. Eles só trabalham com dejeto vegetal, com resíduo vegetal. Com biomassa, né? Vamos falar assim, com biomassa vegetal. E essa de qualquer tipo de biomassa. Aí eles fazem assim, eles montam
essa usina de pirólise no local. E de tal forma que essa usina ela produz energia, né? Porque o negócio é quase uma economia circular, né? Porque tem gás, esse gás produz energia e essa energia vai ser usada na fazenda no processo de que a fazenda usa até para, por exemplo, a secagem, né? Você gasta energia, se você não tem ela toda com energia solar, ou usa gás, ou usa uma coisa, você vai usar a energia produzida pelo biochar. E esse biochar, ele vai ser usado aonde? Aí os critérios, quer dizer, a função maior dele, até o que eles produzem aqui é um biochar um pouco mais rico, né? Que é o de palha de café, tem muito potássio. Mas, por exemplo, se você tem algodão e tem algodoeira, o resíduo de algodão é um resíduo também, sempre que a gente já analisou, também tem muito potássio. Então, se você tem um resíduo um pouco mais que tem um pouco mais de nutriente, vai ter uma fonte de nutriente que ele vai liberar. Mas o mais importante é a capacidade desse negócio em reter água. Então, você vai poder usar isso aí dentro da fazenda, em áreas que são, ou em áreas de pastagem mais degradada, como um critério de recuperação de área degradada, ou usar em SAF. E esse negócio, evidentemente, vai ser usado na contabilização do crédito de carbono. Então, tem, entendeu? Esse material do biochar, é possível fazer o enriquecimento dele, por exemplo, com fósforo, por exemplo? Isso é interessante. Porque, aí, pensando aqui um pouco, seria viável, por exemplo, plantar um capiaçu para poder produzir biochar e fazer enriquecimento dele, olhando o lado da matéria orgânica? Teria um saldo positivo, digamos, entre crédito de carbono, matéria orgânica e a fertilidade adicional que traria para o solo? Eu não entendi a pergunta. Como é? Usamos aqui que você falou cupuaçu? Capiaçu. O que é capiaçu? O capim-elefante. O capim-elefante. Tem, o capim-elefante eles usam lá na Europa, como é que chama? Miscanthus, né? Sabe miscanthus? Não conheço. Você conhece, né, Milton, miscanthus? Miscanthus eles usam muito na Europa como para a produção desse material, porque ele é um material que produz um biochar um pouco mais, sob o ponto de vista porque o biochar, ele tem, essa empresa lá é boa para fazer isso, porque tem muito critério, né? Você tem que fazer em larga escala, ele tem que ser um material que seja bastante homogêneo, porque se for um material muito heterogêneo, você não vai saber, você vai confundir nas suas respostas, né? Uma área, o material vai comportar de um jeito, porque depende muito, assim, a qualidade do biochar depende de várias coisas. Depende primeiro, da matéria-prima, né? Sim. Cada matéria-prima vai produzir um biochar que depende do que ela está fornecendo, de algum tipo. E esses biochars, uma coisa importante é você tentar usar. Por isso que o algodão, o capim é coisa boa, porque é material que tem um pouco mais de lignina, né? Sim. Porque isso aí é que torna o carbono mais estável, né? Por exemplo, torta de filtro de cana é um material que é um biochar que degrada rápido, né? Ele libera mais nutrientes, mas ele vai embora logo, porque aquilo lá a relação CN dele é muito baixa, né? Porque é um material que tem pouca ou lignina ou celulose, né? Então isso é que interfere primeiro na estabilidade. A outra coisa importante é a temperatura que você faz, sabe? Porque dependendo eles fazem eu vi com o cara que acho que é 700 graus, né? Eles fazem um biochar lá nessa empresa, que é uma técnica que eles fazem, primeiro você pode fazer o pirólise pode ser lento ou pode ser rápido. O lento demora muito tempo para você produzir. É o que a gente tem na UFMT, a empresa que fez uma coisa mais lenta. O rápido, lá é bem rápido quando passa na linha de produção, então o material fica pouco tempo, mas numa temperatura muito alta.
Então você não perde tanto o material, né? E a temperatura alta é importante porque quando aumenta a temperatura, favorece, do seu ponto de vista lá da química orgânica, a, a, a formação dessas substâncias aromáticas, aquela que tem aqueles anelzinhos, né? O carbono. E aquele material aromático que é o material que o material que é mais resiliente. É mais do que o outro que chama alifático. O aromático o alifático tem a capacidade de troca mais alta, mas o aromático ele que é o mais resistente. Então, quando você faz a temperatura mais alta, você tem esse material com um grau de aromaticidade maior. E também, lá dentro do biochar, se olhar isso lá em microscópio eletrônico, ele aumenta a quantidade desses nanoporos. E os nanoporos que são os poros que vão reter água. Né? Então, isso aumenta 4, 5 vezes a quantidade dele, de volume para retenção de água. Então, esse tipo de material é um material muito importante quando você... Primeiro, esse negócio funciona, quando funciona bem, em solo de textura média ou em areia. Porque se você aplicar isso em solo argiloso, a resposta é muito menor, né? Sim. Do que aplicar esse solo de vocês é bem bom, porque ele é de textura média, né? Sim. Esse aí é bem mais responsivo. E se você tiver solo pior, é melhor ainda para poder fazer esses testes. No caso do biochar, dá para produzir de qualquer resíduo vegetal? Dá, de qualquer um. Eles usam aqui de palha de café porque essa usina aqui está montada na divisa aí de Minas com o Espírito Santo, é uma região de cafeicultura, né? Então eles têm a matéria-prima farta é essa. E eles estão montando agora para um grupo aí de Goiás, que é com cana-de-açúcar. Então ele está fazendo um biochar que é um misto também, porque é só o bagaço da cana, ele retém, mas ele é muito pobre, né? Então eles colocam lá uma boa parte da torta de filtro com o bagaço e produzem um determinado tipo de biochar. Agora, você pode fazer ele com você pode ativar ele, né, com outras coisas. Muitas vezes eles põem amônia ou põem ácido fosfórico. Você põe fósforo no meio desse negócio aí também para poder reter. E a gente estava pensando, quer dizer, esse negócio do pó de rocha é mais uma questão talvez não dê nada, entendeu? Talvez não dê nada porque, primeiro, para poder fazer esse material novo, é um novo material, porque não é pegar o biochar e depois jogar um pó de rocha, porque o biochar já está pronto. Então, você tem que pegar uma matéria-prima, um determinado tipo de pó de rocha que tem alguma fonte de alguma coisa, e esse material, o problema todo é que talvez a temperatura que ele... Porque se você aquece uma rocha, um mineral, né, é uma forma de você poder liberar alguma coisa por aquecimento, né? Sim. Mas esse aquecimento ainda é um aquecimento ainda muito muito mais limitado que se pode fazer numa indústria, né? 700 graus talvez faça uma cosquinha nesse pó aí para poder influenciar alguma coisa, né? Mas assim, a gente precisa testar até para chegar à conclusão. A princípio, você pode falar, teoricamente, esse negócio não vai funcionar porque a temperatura não é possível e tal, mas eu acho que na ciência sempre tem uma coisa que é assim, o efeito cinético de alguma coisa, né? Você tem algo que, tudo bem, tem uma solubilidade muito baixa, aí você ajunta com um biochar de alguma fonte e coloca num determinado tipo de solo, numa alguma área, que tem uma outra coisa que vocês estão fazendo, que é muito bacana, que eu não sabia, que é essa coisa da biota do solo, né? Então, você pode ter ali uma possibilidade de alguma liberação através dessa relação entre esse pó de rocha, de alguma coisa, com um determinado biochar, com
determinada área, com uma umidade X e tal, lá no campo, isso pode ser que libere alguma coisa mesmo, e que além do efeito do biochar, nós temos como é que a gente fala aí, um plus a mais, né? Sim. Pode ser que seja, pode ser que não tenha nada, sabe? O que eu estou pensando aqui nessa questão do biochar é porque é o seguinte, a gente vai ter o SAF e a produção de açaí. O açaí, ele produz muito... Esse é uma beleza. Tem uma aluna minha, a Eriane, essa fez pós-doc comigo e hoje hoje ela é professora do IF lá puta, como é que chama, hein? É um lugar lá, lá mesmo, lá em Maués. Amazonas? No Amazonas, é um IF. E ela quando saiu de Cuiabá, ela arrumou uma bolsa com as professoras do IF, e eles trabalharam, até publicaram uma opção de coisa com o biochar de açaí. Sim. Então já tem, até para olhar, para te chamar ela aí para participar, ela tem bastante. E o negócio dela era um biochar bem artesanal, tá? Porque a biochar para produção de pequeno agricultor, então montaram os fornos, mas esses fornos, quando você monta de forma artesanal, o material também é um material muito heterogêneo, né? Não é um material produzido, por exemplo, como essa empresa vai produzir alguma coisa, que é um material que, de fato, você tem homogeneidade para poder fazer isso. Não, é possível e eles fazem, né? Você pode fazer com... O resultado é bom? Eu posso pegar, parece que ela achou umas coisas interessantes, eu não lembro de cor, mas eu tenho até os papers dela, depois eu passo o contato dela. Ela é uma menina ótima, é super bacana. Se a gente parar para analisar que é um resíduo e o biochar ele gera crédito de carbono, então, de certa forma, se você conseguir eliminar e ganhar um pouquinho desse resíduo, ele podendo voltar para o solo, acho que é uma vantagem. Não, lógico. E essa área de açaí, ela é significativa sob o ponto de vista, assim, isso vai gerar não sei quantas toneladas. Vocês têm estimativa de quantas toneladas vai gerar de resíduo? Para poder ver essa possibilidade, porque esse negócio, para valer a pena, evidentemente, né, eles podem montar em módulo, né, para saber um módulo que seja viável economicamente, né? Nós aqui teremos, nessa primeira rodada, 31 hectares com açaí. A expectativa é que produza aí até... No pico de produção com 7 anos, em torno de 7 toneladas, né, por hectare. E aí, desconsiderando, creio que deva produzir algo em torno de 4 a 5 toneladas de resíduo aí por hectare ano. Então, 4 a 5 vezes por 30 hectare, vai dar... 120 toneladas, né? Isso aí. 120 toneladas. Já é 120 toneladas já deve, vamos supor que dê 40%, 50% de biochar, já dá aí. Vamos colocar um cálculo mais conservador, 30% de 120 dá 36, né? 36 toneladas, não é isso? De biochar. 36 toneladas. A ideia aqui que é que você pode fazer isso paulatinamente, né? Vamos supor que se aplique 10 toneladas, aí tem que ver depois quanto que vai ser em função da riqueza disso. Você vai aplicando a cada ano tantas toneladas para depois ir cobrindo toda a área dos 36, né? Você não vai aplicar isso tudo numa área pequena. Você pode até pegar isso e ir dividindo, né? Colocando ao longo do tempo, sempre voltando numa coisa mais circular, né? Uma ideia interessante. E assim, o que a gente tem de potencial de área para expandir, tem um outro varjão que a gente está querendo trabalhar com ele também. À medida que for caminhando, a ideia é que talvez essa área de açaí ela chegue a 400 hectares. Não, então, aí assim, dá para montar um negócio gigante aí. Essa ideia é muito boa. Então, veja só, porque a usina não produz só, ela vai trabalhar com resíduo só para terminar o raciocínio aqui, viu? Ela vai trabalhar com resíduo do açaí, mas tem outros resíduos aí também, né? Isso que eu ia falar. Tem outros resíduos da fazenda, né? Por exemplo,
eu não sei se é viável, assim, sob o ponto de vista da distância, essa algodoeira, por exemplo, está muito distante da área, porque tem que saber, o resíduo também você tem que. Não dá para você ficar andando com muito resíduo, porque o negócio não pesa nada, né? Então Só você tem que que montar a usina mais ou menos, não muito longe da... o resíduo do algodão, o senhor fala, no caso, O o capulho briquete. dele? É, o capulho, é. Porque tem locais que o pessoal utiliza aquilo para alimentação bovina, né? Mas aí eu acho que tem que ser isso aí, a quantidade acho que é pequena, né? Porque o negócio é meio tóxico, né? Então, O, esse resíduo de algodão parece que pode usar, mas não com muita. não Eu acho pode que ele colocar tem, muito. eu acho que ele tem um negócio de toxidez. Eu sei que Campo Verde, por exemplo, lá em Campo Verde produz o algodão, né? Sim, E eles têm um resíduo que eles fizeram uns briquetes, você já viu isso? Tem uns briquetezinhos assim que eles produzem. Então, eu não sei se aí também eles já estão fazendo. Eles até queimam, parece que lá em Campo Verde eles usam na queima da produção de calor para secar alguma coisa lá, em vez de usar gás. entendi. Deve ser para poder prensar o caroço e aí extrair o óleo. Eu não sei como é que é, mas é fácil a gente descobrir, né? Isso o Milton é amigo do prefeito, lá e descobre em 5 minutos aí como é que esse negócio funciona. Mas assim, então, mas tem outros resíduos, né? Qual outros resíduos vocês têm lá, assim, que você pensa que... Costuma ter uma hora ou outra algum resto de milho que perde, que você termina juntando ali, sobra, tem a casquinha, só que a casquinha, ela, quando sobra, vai para alimentação animal. Aí dá para a gente utilizar. Mas são resíduos, às vezes, da silagem, quando produz alguma silagem também sobra esse resíduo, se tem essa possibilidade aí. E se o Biochar tem esse 170 euros aí por Isso o cara tonelada, falou para a gente, vocês lembram desse número aí? O cara falou Sim, lá, ele garantiu para nós. ele isso garantiu aqui, que isso não aqui tem é a fantástico. demanda, ele garantiu que a demanda, né, Milton? Ele falou e garantiu que a demanda é só produzir que coloca no mercado. Ele O falou. agronegócio compensa, às vezes, plantar a braquiária, colher ela, O fazer de volta. capim-elefante, né? Eu acho que o capim-elefante é melhor. O Então, tem até capim-elefante... um pessoal em Barra do Garças que eles estavam desenvolvendo um estudo para trabalhar com capim-elefante para produzir, no caso, lenha. Tipo assim, a agricultura familiar produzir o capim-elefante e a partir desse capim-elefante ele se tornar biomassa para fornecer, abastecer caldeiras, né? Então tinha esse projeto. Eu até participei dele no começo, aí depois eu não sei como que está o desenvolvimento dele. O Milton, não sei se você conhece, mas é o Bruno que está tocando ele aí. Até Com o projeto do IMAC? Agora eu não sei se ele está com o IMAC. Não, não é o Bruno do IMAC, não. É o Bruno da Global. Esqueci o nome da empresa. Mas é uma empresa que ela incentiva startups. Aí a ideia era criar uma startup nesse sentido para poder fazer briquetes de capiaçu, capim-elefante, e comercializar com as indústrias que têm essa demanda. Porque o poder calorífico dele é semelhante ao do eucalipto. Uma outra coisa que o cara... A primeira reunião, o Rio Torres, que eu fiz com o cara, não foi com esse moço que vai participar um dia com a gente, não. Esse moço é o Sim. agrônomo, e essa Ele é de empresa... Chavantina, viu, Tony? De Nova Chavantina, estudou lá Quem? na Unemate. Quem é? João Pedro que ele chama. Chama João Pedro. Não, Ele não trabalha conheço. para a empresa, para a Net Zero. É? Fazendo a Ele parte trabalha de comércio, da venda do carbono, da com maquinaria. aplicação. Poxa, não conhecia, não. Bom, aí que é pertinho da gente aqui. Não, ele não É de está aí casa. mais. Mas ele é daí. Mas é São de Paulo. casa. Mas eu acho que o intuito aqui era assim, a gente conhecer essas possibilidades. Talvez agora a gente pudesse
enumerar elas, né? Aqueles artigos lá que fez no Zecão, aquele que você usou o carbono 14 lá naquela fazenda lá no norte do Mato Grosso. Acho que dá para a gente juntar isso, mandar para o Ritones. E eu acho que aí a gente pode pensar nos próximos passos. Assim, tem várias coisas que a Roncador vai fazer que eu acho que tem consonância conosco. E aí a gente pensar, talvez, estruturar uma forma de trabalhar, desenvolver um plano de trabalho, apresentar uma proposta, né? Pois é, eu penso assim, eu não sei se nessa fase ou em outra, para chamar esse moço aí, porque ele fez. Se eu só terminar esse raciocínio que eu estava falando do francês, né? Então, a primeira reunião eu fiz com um francês, acho que é Olivier o nome dele, é um rapaz jovem. O pai dele é o fundador dessa empresa. Essa empresa tem um capital brasileiro, né? E tem esse francês. E porque eles têm usina no Camarões também, né? Tem aqui no Brasil e tem lá no Camarões, República dos Camarões. Na conversa que eu tive com ele, eu falei, não, façam. Ele falou, não, nós temos interesse em fazer alguma coisa, e ele mandou, lembra, Milton, uma proposta, que depois foi mudando o assunto, mas era uma proposta de fazer assim, uma venda, então era um preço até que não era alto, não, né? Mas era para fazer um experimento numa área, tipo, nos 10 hectares, o que a gente poderia diminuir essa área e montar dentro desse plano, Milton, de ações. Isso, evidentemente, se o grupo topar, e o grupo vai ter que investir nesse biochar aí, né? Antes de ter que eu não sei se o grupo vai querer montar essa usina logo, né? ou vai querer fazer um teste, ou as duas coisas, né? Piloto, né, talvez. Porque uma coisa que eu estava pensando, né, nessa possibilidade, o Hilton, era assim, evidentemente tem que ver se o grupo vai ter interesse e aí depois tem que ver as conversas com o cara aí, né? Que era assim, pegar uma área que a gente tem que pensar num desenho experimental bem bacana, que pode cobrir tanto a SAF quanto o pasto e tal, e fazer alguns ensaios aplicando algumas doses. Aí esse João Pedro já tem uma boa experiência nisso também. Ou a mesma dose, ou doses diferentes, ou a mesma dose mudando o uso da terra, né? Ou é pastagem degradada, ou é SAF, ou é uma área de lavoura bem consolidada e tal. E acompanhar, tem que ser um experimento que você tem que definir em função, porque a colheita, uma coisa importante é a gente ter depois a colheita desse material, né? Então tem que ser alguma coisa que você consiga, pela colheitadeira normal, colher, porque a coisa mais importante nesse caso, quando é grão, é saber se esse negócio está mudando alguma coisa na produção dos grãos, né? Então, fazer um ensaio que tem um desenho que seja múltiplo lá do tamanho lá das linhas da colheitadeira e tal, né? E a gente consiga zerar essa colheitadeira e depois, todo ano vai marcar lá com a imagem certinho, todo ano, na hora que colher essa área, a gente vai ter uma noção do que está acontecendo ao longo do tempo, né? Então, a área é bom que um ano que é mais seco, se essa área mantém a produção e tal. Os outros fatores vão ser fixos, né? São os mesmos. A única coisa que está mudando aqui é que foi aplicado alguma coisa que, a princípio, vai ajudar a reter água, né? Pensando nessa possibilidade. E essa coisa, evidentemente, vai ter crédito de carbono, né? Porque se você está aplicando lá, você está comprando do cara, mas vai ter o retorno, né, Milton? Porque, não, o retorno eu acho que não é assim, não. Nesse caso, é só como condicionador. Parece que o retorno, para ter crédito de carbono, você tem que ter a usina, porque tem a lógica, né? Com a produção local, né? Porque você não pode tirar, eu acho que um carbono aqui produzido em Minas e levar, porque o crédito, eu acho que fica aqui, né? Onde sai o carbono. Acho que é onde sai o carbono. Então, para ter o crédito, tem que ter a usina de pirólise, tem que ser local.
Agora, essa usina de pirólise, evidentemente, vocês podem decidir com o cara que fala, nós vamos fazer uma usina em módulo, né? O menor módulo possível que vocês viabilizam, pode ser um módulo que custa lá, vamos supor que custe, sei lá, 500 mil reais. Tá bom, então esse módulo é o menor é 500 mil, tá bom, nós vamos fazer o menor módulo e com o tempo nós vamos ver como é que esse negócio se comporta e esse módulo pode ser estendido até múltiplos desse tamanho, né? Então, pensar talvez nessa possibilidade de ter isso em módulo, né? Faz um negócio menor, já produzindo o crédito de carbono, né? Porque uma coisa é você comprar o biochar e jogar aí para fazer esses testinhos que a gente quer fazer, né? De avaliar se vai ter mudança. A outra coisa é você já produzir faz até o teste também, mas você já produz o biochar, já começa diminuindo o seu prejuízo, né? Ou como diz o cara que vende, o seu investimento, né? Você vai diminuindo, você diminui o seu custo ao mesmo, né? Fazer um balanço lá do seu negócio. Sim. A instalação hoje de uma usina dessa de biochar, primeiro, o senhor tem mais ou menos ideia do... Ele falou, Milton, mas aquilo era para quantas toneladas? Alguém lembra, o Derek? O Derek acho que gravou. Você lembra? Eu lembro do valor, mas eu não lembro para quantas toneladas. Não sei se era 400 mil toneladas, Dudu, acho que era um... Não, 400 mil é muita coisa, isso tudo? Ou é 40? Não, pode ser 400 toneladas por ano. É uma coisa assim, sabe? Mas isso é fácil, isso é mole. Isso a gente só... Eu lembro que assim, eu não sei informar qual era esse número era um número mais ou menos que nós calculamos para Campo Verde, você lembra? Porque esse número sumiu de uma conversa. A gente fala, né? Ele foi falando mais ou menos, para a gente ter uma ideia. Lembra que a gente falou assim, nós precisamos falar com os Era 10 milhões, não era? Porque a aplicadora de calcário, ela aplica bem agora ele. Eu não lembro. Mas com uma umidade baixa? Não, é porque ele, para ser comercializado, se paga. Eu não lembro esse negócio com esse valor. Para quantas toneladas? Havia cortado bem na hora que você ia falar que tinha sido feito dimensionamento. Ah, tá. A gente depois te informa direitinho, até eu pergunto para o cara, mas eu lembro que ele falou no número que era 10 a 12 milhões, mas era uma coisa bem grande, sabe? Assim, era para produzir, eu não lembro quantas toneladas de biochar por ano, né? E segundo ano, o payback desse negócio aí era acho que 4 ou 5 anos, né? Você pagaria o seu investimento. Sim, o retorno. O retorno é 4 a 5 anos, né? Agora, 10 toneladas para uma cidade do interior. Eu não sei se 4 a 5 anos, se o módulo menor você paga isso por um tempo mais curto, né? O frete é muito caro, né? Entendi. Que seja menor, mas enfim. E ela é movida, por exemplo, a energia elétrica ou... Não, parece que no início, eu não lembro como é que é o início. Depois ela mesmo se... É autossustentável. Ela é autossustentável, porque se ela mesmo produz, o esquema deles é que o negócio produz o gás, e o gás produz energia, porque senão o balanço desse negócio seria muito ruim, né? Se você tivesse, mas a não ideia tivesse e o business case, ele é bem rentável, sabe? Ele tem um payback. Esquema. Você lembra, Nilton, que o negócio... mais ou menos, que tu tem que ter uma ideia. Que ele disse que a usina dele é praticamente autossustentável sob o ponto de vista energético, né? Eles produzem o gás e a energia... Eles vendem o gás, né? Assim, e esse gás transforma em energia, então você vai usar... Se a biomassa é centralizada, agora, eu não lembro que você tem que ter. A gente tem que sempre criar um business case baseado no modelo de negócio do sistema, né?
Acho que depois parceiro, que ele né? funciona, Aí a gente tem, inclusive, ele já vai por a si, né? Maria, Ele que tem ela que ter o start fica de alguma fonte exclusivamente por externa, né? desenhar. Como é que ele vai começar o processo? Acho que é por aí. Entendi. Ideia bacana. Ô Milton, esse projeto, no caso, ele está dentro daquele que você pontuou sobre o governo de Mato Grosso querer Esses fazer esse business mapeamento cases, do carbono? prever payback, enfim, Ele é tem um todas projeto essas paralelo com partes que ela aquele. faz. Ah, tá. E aí É um caiu. projeto paralelo. Pô, Então, esse do governo eu nem estou Deixa eu ver. sabendo. Tá. esse E era aquele, aí lembra que eu passa estava por lá em parceiro, né? Eu fico mais Rotamsted? na A parte gente tinha feito da a validação proposta para fazer a agronômica mesmo. parceria com o Que aí, Rotamsted e geralmente, quando a mapear gente o fecha com Eu alguém de uma lembro, mas cultura esse aí nova, a gente já, depois. esse não acabou que não foi aprovado, né? Aí agora a gente está tentando fazer ele com o C-Carbon lá, né? Em parceria, né? Tá. É, Mas a coisa mais concreta hoje é o pó de rocha lá, testar esse pó de rocha misturado com esse biochar. Isso aí já é uma coisa do governo, né? Está até no recurso para isso, né, meu? tem até recurso para isso. E agora, essa coisa do biochar teria que ser uma iniciativa costurando essa coisa da empresa com o grupo, sabe? Porque a empresa, o Rio Touros, o que eu entendo é assim, essa empresa é uma empresa que quer crescer e dominar quase o mercado brasileiro, né? Ela não é uma coisa amadora, não, é um negócio mesmo profissional. Sim. Assim, escala industrial mesmo, né? Então, se ela pega um grupo que tem toda essas iniciativas todas, você já imaginou? Isso tem que ser, quer dizer, eu penso que numa negociação esse tipo de coisa tem que entrar evidentemente, para diminuir o custo da usina, né? Porque esse grupo faz por uma exemplo, assim, o porção de algodão é uma iniciativas e já cultura faz que a e vai gente até entrar no consegue ver mercado rápido, de mas a gente gosta carbono de para mostrar para os poder produtores certificar o várias efeito coisas, dela no sistema, não tem porque é melhor um carbono que ele fica Me para lembro que nós coletamos até lá, né? essa empresa do que trabalhar com um grupo como esse, né? que Porque o aí grupo já poderia tem atrapalhar a várias pirólise, né? Então iniciativas. a gente Um case real para ela Nossa, alavancar outros projetos, né? maravilhoso. Aí, imagina se ela pega esse negócio funciona bem, o primeiro grupo que vai estar interessado está aí do lado, aí que é o grupo MAGE, né? Sim, sim. Não, O e sem grupo falar o MAGE que seguinte, está aí do lado aí, ué. a gente... Aquele Xingu, como é que chama esse grupo grande do Xingu aí, dos pecuaristas, com essa parte mais sustentável, como é que chama? Eu tenho um amigo que dá consultoria, o Eduardo Assad, meu amigo dá consultoria para esse Não, grupo. eu acho que é a Liga do Araguaia. É a Liga do Araguaia, né? Isso. O Rio Tones era o coordenador da Liga. Então, essa liga tem vários, né, Rio? São vários, né? Sim, são vários produtores, principalmente pecuarista, que tem aí essa visão de sustentabilidade. O Então, Assad, ele desenvolveu um projeto com a Liga em 2000, acho que foi 2016 e 2017, voltado aí para a mensuração do carbono em pastagem. Então, o que a gente pode fazer, além do que ele fez, são outras coisas, né? E eu acho que essa coisa do biochar, isso aí já não é moda, não, porque já que tem esse mercado, porque para nós, assim, eu sempre estudei o biochar sob o ponto de vista muito acadêmico, né? Essa questão de reter água, de nutrientes, aí depois vou te mandar os artigos que a gente já fez e publicou sobre isso. Mas agora, pensando no mercado de carbono, é uma outra conversa, né? É uma outra. E essa realidade é a que nós precisamos de entrar na universidade, né, Milton? Quer dizer, esse tipo de parceria que nós precisamos, né? E para mim, particularmente, que sou um professor aposentado, eu não tenho mais. O interesse acadêmico é ter um ou outro aluno para poder fazer essas coisas, mas e que esses alunos entrem e participem e se insiram nesse mercado com um bom treinamento. O Sardinha, o Sávio, pode até, talvez, você conversando com ele entra para fazer um mestrado também nisso aí, entendeu? Ele está aguardando, né? Então, ele já se posicionou que você ele pode, quer. eu oriento ele, eu falei para ele, você pode falar, e ele entra também nisso aí. Né? Então, nós podemos montar e ter, assim, e criar um grupo de excelência nisso, que até hoje nós não conseguimos ser grupo de excelência em nada, né? É verdade. No caso, digamos assim, para poder ter um produto vendável lá para o pessoal, esse projeto, basicamente, o foco dele é a produção do biochar
ou é a mensuração do carbono em sistemas e qual que seria aí o objetivo final? Entregar esse produto para alguma instituição ou seria um produto aí da academia? Qual deles? O do convênio? O projeto como um todo, assim, que a gente está conversando sobre Não, essas iniciativas aqui. não, a ideia aqui não é da coisa para academia. A ideia é que o produto seja todo ele usado na propriedade e que a propriedade use esse negócio como uma fonte da entrada de crédito de carbono, né? E para isso a gente quer fazer duas coisas. Primeiro, a coisa acadêmica era mais aquela coisa do estoque. Não é acadêmico, não, porque você vai ter a informação sobre estoque de carbono, né? Entrou na sequência. Então, isso é um projeto. O outro projeto é o projeto do Biochar. Eles podem até ser misturados um com o outro, mas eles podem ser dois projetos distintos, porque nós vamos precisar de gente para poder. Você vai ser um deles, e você e outros aí que a gente arrebanhar para poder participar disso. Perfeito. E nós podemos agora, Milton, de posse dessa conversa, talvez deixar o Hilton dar uma estudada com o grupo, aí nós podemos chamar o João Pedro, entendeu? Eu não sei se você quer já... Eu queria conversar antes com você, para a gente poder falar essas coisas, para depois chamar o João Pedro. Mas nada impede que a gente faça uma reunião, ou amanhã, ou a semana que vem de novo, entrando o João Pedro para ele dar números aí a essa coisa. Né? E aí você depois fala de todas essas... Porque aí, lembrando dessas iniciativas todas do portfólio que é para essa empresa poder entrar aí dentro desse grupo, né? Sim, sim. Porque a nossa ideia, quer dizer, eu não tenho nada a ver com essa empresa, eu quero usufruir dela, entendeu? Eu não tenho nenhuma ligação com essa. Eu só conhecia essa empresa agora, mas vi que ela, de fato, faz alguma coisa em escala industrial que fica além da coisa acadêmica que a gente sempre estudou. Né? O Hilton, assim, o que a gente visa é o seguinte, o projeto, ele tem bolsas e ele tem um pouco de recurso, tanto da CAPES quanto do governo do estado. E, assim, o objetivo é que a gente produza essas informações sobre carbono, sobre inovações nesse sentido de biochar, sustentável. Aí, assim, para nós o produto é isso, é a entrega das informações sobre essas tecnologias que vai ser impactada pelo governo, né? O Mato Grosso tem lá uma meta de ser estado carbono neutro em 2035. Então tá aí, 10 anos. Então, sim. É isso. Dois doutorados só. A ideia é essa, assim, tipo, o grupo quer investir, assim, a gente já tem um pouco de recursos. Se colocar mais recursos, e não tem problema, se tiver alguma informação que é sensível, a gente pode fazer algum contrato. Se não, ela pode ficar totalmente aberta. Para nós, quanto mais aberta, melhor entendeu? Mas não estamos proibidos de fazer nenhum contrato, não, assim, com algo que seja... uma patente, alguma coisa, né? De repente cria uma patente de uma mistura de alguma coisa que a gente determina qual que é, eles só vão lá produzir, quer dizer, a patente fica aí para a gente olhar como é que... Essa é a ideia, o Hilton. Aí, assim, você tem o seu supervisor aí, que é o Eduardo, não sei se você quer conversar com ele. Tem um xará meu aí também, né? Esse nome virou uma praga no Brasil agora, né? Rapaz do céu. E aí, acho que ele fica no seu compasso. Acho que possibilidades. Um é, talvez, conversar com o seu chefe, mas eu acho que isso você pode repassar para ele esse rol de ideias. O segundo, uma reunião com o rapaz da NetZero, é um outro passo. E a outra é você também pensar aí... Eu posso passar para você direto aqui, eu posso incluir o Hiltones nesse nosso MT+, aí, né? Pode ser também. E eu já passo, ou te passo agora, eu não tenho o seu WhatsApp, ou para o Milton, e o Milton você passar o contato, você pode falar direto com esse João Pedro também, se você quiser.
Ele pode reunir com você, te apresentar a iniciativa, o projeto, a empresa, o trabalho deles, né? Assim, de uma forma. Não precisa depender de a gente estar todo mundo junto, a gente já conhece, né? E aí depois assim, eu acho que parte um pouco de você de. Agora seria legal, Milton, se ele fizesse, eu acho que seria bom para nós 4 aqui, nós 3, né? Porque. Não, são 4 mesmo, estou vendo as carinhas aqui. Se esse João Pedro fizesse uma apresentação dessa Net Zero para nós também, você não acha? Para nós todos temos esse balizamento também, né? Eu podia falar com ele, ô João Pedro, eu conversei com o Gil Tones e ele sugeriu que você fizesse uma apresentação do tempo que você for necessário, deve ser aí uma meia hora, 40 minutos, sei lá, da empresa, das coisas todas, aí a gente quer isso para poder continuar. Você pode trazer, eu posso falar para ele, foi até uma exigência lá conversamos lá com o Gil Tones, lá do grupo, ele achou que o mais importante, antes de qualquer coisa, é você fazer uma apresentação da empresa, que ele quer entender melhor como é que isso funciona, né? Eu acho que é isso. É válido. Pode ser? Sim. Tenta uma data com ele, Dudu. Não, eu vou mandar uma mensagem para ele. E como é que estão vocês aí a semana que vem? À tarde. É bom sempre nesse final de tarde, né? Eu estou tranquilo. Assim. Para mim, eu tenho preferência também. Não tem nenhuma viagem, não, Dudu. Não, o Milton é um perigo, cara. Tem que amarrar. Vou chamar sua mulher aqui, vou falar com ela aqui. Amarrar esse cara na cadeira. Em viagem, ele só perde para o Lula. Não, mas não perde, não. Esse cara viaja mais do que o Lula. Eu nunca vi um cara semana eu só fui em Brasília e voltei só. Nossa, vou falar para sua esposa. Do rapaz amarrar você na cadeira aí. Eu acabei de. Tá aí você, Gil Tones, como é que você está? Tranquilo também. Que dia é melhor para vocês? Eu já vou falar para. Porque aí é o contrário, o cara a partir de quarta. O cara tem que se adequar, então. Quarta fica melhor. Então, quarta-feira, 5 horas da tarde do horário de Brasília? Pode ser. Pode ser. Não, eu vou falar para ele que o horário é esse. Deixa eu ver aqui. Ele vai se ajustando, ué. Ele está querendo vender produtos? Exatamente. Ele tem o Dudu, quarta não fica bom para mim, não. Não, e aí, tá vendo? O cara já vai viajar, pelo amor de Deus. Não, eu vou numa fazenda só aqui perto. Aí. É uma viagem curta. E que dia, então? Terça tá bom? Não, Gil Tones. Quinta também. Que dia é melhor para você? Quinta tá 100%. Tá, quinta é daqui uma semana, tá? É bom que eu quero esse programa lá também, né? Aí, enquanto isso, Dudu, eu acho que é fundamental a gente enviar para o Gil Tones aqueles trabalhos que foi feito lá no Zecão. Mando. E aquele do carbono lá da. Eu mando do Zecão, eu mando o artigo daquela fazenda lá que da fez menina, o do Eduardo Miranda. 13. Do Eduardo Miranda, mando. Mando da Glomalina, mando da. Porque assim, ele vai vendo. Minha aluna lá, a mulher do Gilmar. Oi, gente, esqueci o nome da minha aluna. Foi sua aluna aí? Ele vai processando aí assim, as ideias, ele tem noção de tudo que ele tem de iniciativa e com as ferramentas que a gente está apresentando, ele pode nos dar um Hilton, coloca no chat aí o seu WhatsApp aqui nesse chat, que eu já vou copiar ele. Eu vou compartilhar ele aqui, Dudu. Sim. Tá. Então você compartilha, o Milton compartilha. Aí coloca ele naquele grupo beleza, então. Nosso lá, MT+. Então, tá, você vem e eu coloco ele lá no grupo e eu compartilho lá mesmo. Lá tem o nosso amigo lá que vai começar a colocar água no negócio, hein, Milton? Quem? O Benítez. Ele tá lá. O Benítez está lá naquele grupo? Eu acho que tá, cara. Esse projeto também ele é meio interessante, às vezes, para a parte de confinamento, né? Onde produz muito. Rapaz, isso é uma outra coisa. Se você montar depois a usina, aí você vai produzir o resíduo do coisa. Eu não sei como é que esses caras, eles mesmo,
Não, eles talvez não vendam, mas a gente, depois que tem usina, vai produzir. A ideia, aliás, era uma ideia até do governo do estado aí, né? Desses confinamentos no Mato Grosso, para poder. Um cara da Assembleia, uma vez, com aquele professor da Química, Milton, ele até me procurou, o Ailton, com um cara. Lembra um cara que fez reunião com a gente? Do nome estranho, né? Basílio. Brasílio. Esse cara aí, lembra, ele tinha um projeto aí do governo do estado justamente para produzir o biochar, e eu acho que ele que estava atrás da Net Zero, para produzir o biochar com o resíduo do confinamento. E sabe uma outra coisa que se usa, o Hilton? Eu vou te passar isso depois. Eu acho que até baixei o artigo, é uma coisa muito bacana, tem que saber usar, aí com o zootecnista. Tem umas experiências na Austrália que você depende muito do. Eu vi com os chineses, depende muito do tipo do biochar. Sim. Você pode usar o biochar na ração, na alimentação do boi no confinamento. E dependendo desse biochar e da quantidade, você começa a diminuir, porque ele é oxidante, ele pega o metano, então você diminui a emissão de metano, entendeu? Ah, sério? Não sabia. Não sabia. Então, eu tenho esse paper o biochar que ele é de origem vegetal, pode ser adicionada à dieta para poder ter aí eu vou até olhar quais que eles recomendam. Tem aqui, eu baixei esse artigo agora, esses dias aí. Isso é interessante. Milton, eu estou pensando em criar um outro grupo ali para não ter esse negócio. O que você acha, hein, de ter um conflito de ideologias? De interesse. Pode ser. Não, você acha que tudo bem, põe tudo lá ou não? Porque senão eu não sei. O que você acha? Eu também acho que não tem problema. Põe lá, então põe lá. Eu acho que não tem problema, não. Então vamos colocar lá. O Vinícius Benítez da Embrapa só tem um posicionamento meio firme em cima de remineralizador, mas ele é muito... Resto, não, eu sou meu amigo dele, então... ele é muito assim, pé no chão. Ele vai dizer só que quando ele não acredita, ele vai falar. Isso aí, igual falou, é coisa que a ciência precisa também testar, né? Então, eu vou colocar lá e vou colocar Aí esses artigos lá que compartilha lá também, é bom. Não, eu vou pôr lá. Eu vou pôr lá. Eu vou pôr todos do Zecão e o do Eduardo Miranda, que são esses sobre o carbono, tá? E sobre o estoque de carbono, como é que a gente fez com imagem de satélite, aquele trabalho daquela menina, da Josi Kelly, esse que eu publiquei agora, né, na Agronomy e tal, e coloco todos de biochar que o grupo já fez também. Eu acho que fica bacana. Tem vários, tem de retenção, tem lá acho que tem uns 10 artigos aí com tudo. Tem, vou colocar lá para vocês. Não, beleza. Então, quinta-feira, né? Então, ficamos quinta. Tá. E vamos falando no grupo lá, vamos se atualizando no grupo lá. Tá, e você coloca, você já me põe para colocar o Hiltones aí no... Já te mandei. Já tá. Então eu vou fazer isso agora e já vou subir os papers, tá? Perfeito. Para você já ver mais ou menos o que a gente já fez sobre esse negócio de carbono, de biochar e tal. Mas você tem uma ideia. E eu vou procurar o artigo esse paper bacana do biochar usado para animal. Para animal. Bacana. Beleza. Esse é interessante. Ô, Derek, então, tudo isso aqui você está participando que, de repente, não que a gente vai mudar o seu trabalho, mas nós vamos ver como é que essa tempestade de ideias aqui, como é que a gente vai organizar. O Milton, e depois a gente pode crescer com algum aluno que possa ser inserido nisso aí, entendeu? Dudu, deixa eu aproveitar uma coisa. O Hiltones, eu não sei como é que está sua ligação com a parte da Roncador lá do calcário, que eles têm um remineralizador registrado, não tem? Eu não sei te dizer, eu posso me informar com o pessoal e dar uma verificada nisso aí. Verifica. Eu não sei dizer. Porque esse poderia ser usado, esse remineralizador, com um biochar, para a gente poder... A gente já adiantar com alguma coisa que o grupo tenha, né?
O ideal é se o grupo tivesse já Eu sei que eles já fizeram. um biochar, uma matéria-prima boa, né? Uma matéria-prima para a gente poder já Então, fazer eles alguma coisa. têm uns fonolito, foi estudado pelo pessoal de Goiânia e é registrado no mapa. Não, ótimo. Não, Eu acho que só tem 2 remineralizadores no Mato Grosso registrados no mapa, e um é da um Rondônia. deles. Não, isso aí, Entendi. sob o ponto de vista do. Esse é um material dele que a gente poderia usar. E agora, sob o ponto de vista do biochar, ou a gente usa o deles mesmo, Milton, que eles estão fazendo, ou porque se a fazenda fosse assim, uma grande produtora de algodão, a gente mandava eles fazerem um biochar de algodão, né? Mas não é o caso, né? O caso seria do açaí, né? A questão do algodão, a SLC, ela é vizinha da gente aqui. Então, assim, é próximo, mas é um próximo que está a 30 km, por exemplo. Então, não é tão... não é tão mas agora a pergunta é assim, você acha que vale a pena? Porque esse é um resíduo meio nobre, né? Sob o ponto de vista do biochar, seria legal ter. Se é interesse do grupo fazer esse tipo que a gente poderia associar. Poderia ser um parceiro, às vezes, para poder financiar o estudo, né? Tá junto nisso aí, porque a SLC é uma instituição gigantesca, né? Então, não serviria somente para a localidade, mas para usar nas outras unidades. Uai, seria muito bacana, né, Milton, se a gente fizesse o algodão com esse fonolito aí, né? Vamos amadurecer a ideia. Eu conheço o gerente de pesquisa da SLC. Então, é uma possibilidade, porque a gente está aqui do lado e aí consegue, por exemplo, entender essa dinâmica, porque esse resíduo do açaí, eu tive pesquisando, ele é um problema para a destinação. Então, pois é, seria não, esse aí já está no radar, assim, esse aí você já vai poder. E eu vou colocar depois a Eliane, viu, Milton, nesse grupo, que essa minha aluna tem experiência com o biochar de açaí. Então, são possibilidades que vão surgindo, né? Mas vamos exercitar os pensamentos aí até a próxima semana, com essa potencial reunião com o rapaz da Net Zero. Tá. Quem sabe também ele não faz uma visita aqui, né? Eu estou tentando agendar, ver lá uma data com o prefeito, né? Campo Verde. Ué, aí você me manda, me avisa aí, me viabiliza que eu vou aí. Mas beleza, então, vamos falando. Tá, eu vou eu vou agilizar aqui o e-mail, a mensagem para esse cara e falar quinta-feira, 5 horas. É o horário que todo mundo tem disponível para ele apresentar aqui fazer uma apresentação para o grupo aqui, né? O representante do grupo. Beleza. Falou, gente. Foi ótimo, viu? Valeu. Boa noite. Boa noite. Até mais. Satisfação conhecê-lo. Bom descanso a todos. Até. Tchau.